Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação, também uma grande responsabilidade estar aqui para trazer algumas palavras para vocês. Sempre costumo dizer que nós vamos aprender juntos, porque todos têm algo para compartilhar uns com os outros. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu primeiro capítulo, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a nos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. O tema que eu escolhi para essa noite é o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E eu estava conversando aqui com as amigas antes da gente começar a nossa reunião, falando justamente dessas questões, dizendo que o que me preocupa neste momento é passar da teoria à prática, porque, afinal de contas, nós já estamos na transição planetária e o Espiritismo, como filosofia, ferramenta magnífica, amorosa que é, vem nos ajudar nesse sentido. Então eu trouxe algumas reflexões para que nós possamos, aquelas que forem úteis, utilizarmos no nosso progresso. É necessário a todo espírito estudar tudo aquilo que está a seu alcance. Ciências, psicologia, artes, tudo, porque tudo faz parte do progresso humano. Tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós precisamos procurar estudar, procurar compreender. É claro que nós não vamos conseguir compreender tudo, mas eu sempre escutei, acredito que vocês também escutaram, que o conhecimento nunca é demais.
Conhecimento não vai pegar toda a nossa mente, impedindo que, chegando num ponto em que a gente não vai conseguir aprender mais. Pelo contrário, Einstein dizia, né, que uma mente, quando se expande, nunca mais volta ao seu tamanho normal. Então, nós precisamos expandir também a nossa mente e o nosso amor. Como progredir? Nós temos no Livro dos Espíritos a questão 919. Vamos lá. Conhecimento de si mesmo. Kardec fez a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o seguinte: quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita não é aquele que já é bom, que já pratica a caridade, que já alcançou a elevação. E se fosse assim, né, que seria de nós? Verdadeiro espírita, e podemos dizer, o verdadeiro cristão, é aquele que está se esforçando para melhorar-se. Esse é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Então, qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Certamente, né, dos professores e das professoras de português, eu também tenho essa questão aqui do conhece-te a ti mesmo, como o correto seria conhece a ti mesmo, né? Não sei se isso seria lá pleonasmo, mas não importa, o importante é a essência da ideia, aquilo que ele quer transmitir para nós. Conhece a ti mesmo. E a nota da editora é que essa frase foi atribuída ao filósofo grego Sócrates, que viveu 470 a 399 antes de Cristo, né? 400 anos antes de Cristo. Aí Kardec, assim como nós, né, ele percebeu que essa resposta trazia uma certa dificuldade também no entendimento e exigia uma explicação um pouco mais profunda. Então, ele já emendou, né, outra pergunta nesse sentido. 919, letra A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz, né? Sabemos que a gente precisa nos conhecer para a gente poder melhorar, porque se eu não sei da minha situação atual, da minha situação moral, da minha situação intelectual, se eu não me conheço, como é que eu pretendo me melhorar? E ele pergunta isso para os espíritos. E aí quem responde é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho, antes dele ser o grande divulgador aí da Boa Nova, do Evangelho, e dele ter uma atuação importante, né, frente à igreja, ele era um hedonista. O hedonista é aquele que procura maximizar os prazeres
e minimizar a dor. Graças às orações de sua mãe, Santa Mônica, um dia ele falou assim: olha, mamãe, a senhora venceu. Eu agora estou no caminho de Deus. Então ele não foi sempre o santo que a gente está acostumado a ver, né? Assim como nós, ele passou por períodos de obscuridade aí em sua vivência. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus. Eu achei muito interessante essa questão. Todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha aí a importância do evangelho no lar, a importância da oração. Aí, lá em casa, eles falam assim: nossa, mas você fala para o pessoal orar, você mesmo, não vejo você rezando hora nenhuma, né? A não ser lá na hora do evangelho no lar. Aí eu falo assim: mas a minha vida é uma oração. Bom, é mais ou menos assim, né? A cada momento, nós procurarmos uma sintonia com o mais alto. Eu falo em tom de brincadeira, anedota e tal, que a minha vida é uma oração, mas tem um fundo de verdade nisso. Porque a cada momento em que nós procuramos nos ligarmos ao mais alto, e se nós passamos por uma dificuldade, uma dúvida, nós elevamos o nosso pensamento em forma de oração naquele momento, não importa se a gente está ali na rua, no trabalho, se a gente está ali numa conversa com os amigos, é uma oração. Ela vai chegar até o mais alto se ela for feita com o coração, com a vontade de realmente melhorar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feito por outrem, censuraríeis, porque sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente precisa esconder, a gente não pode contar para ninguém, não pode ser uma boa coisa, a não ser que a gente vai fazer uma surpresa, né, para alguém, um aniversário, alguma coisa, dar um presente, né? Mas quando nós fazemos alguma coisa e nós não podemos contar, nós temos que esconder, não pode ser uma coisa boa. A gente tem que levar isso em consideração. Olha aí um método para a gente saber se nós estamos agindo corretamente ou não. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu rezo a Deus: Senhor, não me leva agora não, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Não me leva agora não, porque eu tenho muita coisa para ir atrás, eu tenho muita coisa para eu corrigir, eu espero conseguir o perdão de muita gente ainda, então deixa eu trabalhar um tanto mais aqui, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer dar uma melhorada. E eu não sou diferente, né? Acho que tem até muito mais do que muita gente. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Depois
contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Que a gente trabalha contra nós, trabalhamos, a gente trabalha contra nós, muitas vezes, nos exageros, nos vícios, né? Na maledicência. A gente não está só trabalhando contra os outros, mas estamos trabalhando contra nós também. Imagine que para a gente jogar lá uma pedra imagina um carvão, né? Um pedaço de carvão, a gente vai pegar e vai jogar em alguém. Então, quem é que vai se sujar primeiro, né? A gente está se sujando antes da gente tentar sujar o outro. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente pensa, fala, não, eu estou agindo corretamente, né? Mas como é que eu vou saber se realmente eu estou agindo corretamente ou se eu estou exagerando? Se eu estou prejudicando alguém? Está aqui, ó. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. É aquilo que está lá também, né, no livro dos Espíritos, aqui no livro dos Espíritos, né? Fazei aos outros aquilo que quereríeis que fizessem a você, né? Se censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Está aí um caminho seguro daqueles que desejam um progresso. É claro que tem gente, né, que quando a gente fala assim, fazei aos outros aquilo que quererias que fizesse a você, mas tem gente que quer se prejudicar, né, quer por si mesmo se prejudicar. Nós temos que ter muito bom senso nessas questões. Estamos falando de quem quer melhorar, de quem quer progredir espiritualmente, moralmente, né? Que a gente precisa estudar também, tanto a parte material, tanto as ciências, a didática, quanto treinar a parte moral. Vamos dar um exemplo. Na prática do esporte, seu esporte favorito. Eu gosto de jogar um futebol, né? Celso também, né? Gosto de jogar um futebolzinho. Será que nós conseguimos manter o equilíbrio emocional, dosando corretamente os impulsos necessários para a competição sem ofender o nosso adversário? Gente, será que eu conto uma coisa aqui minha, de quando eu era adolescente? Conto ou não conto? Quando eu tinha, assim, 17, 18 anos, jogava futebol, aí alguém vinha e me dava uma pancada. Pá! Eu falava, nossa, eu ficava com uma raiva. Eu queria no próximo lance, não, esse daí, eu jurava a pessoa, e ó como é que eu era fortão, né? 55 quilos,
1,68 m, mais ou menos, 55 quilos, né? Era aquele franguinho, né? Aí imagina. Eu falo, não, a próxima vez que eu entrar nesse camarada é para tirar ele do jogo, para arrebentar. Então imagina, né? Aquilo lá, hoje, graças a Deus, com o muito que eu aprendi, jamais eu olho para aquela época e falo assim, nossa, como que eu era? Como que alguém podia ser desse jeito? E aí, veio uma inspiração, né? Só pode ser, né? O Espírito Santo, né? Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, para de jogar um tempo, dá um tempinho, você não consegue se controlar? Dá um tempinho. Ou eu ia matar alguém, ou alguém ia me matar, o que era mais provável, né? Porque do jeito que eu era, né? Fortão do jeito que eu era, alguém ia me matar. Eu parei, eu dei um tempo, uns 6 meses, aí eu voltei, não estava o ideal ainda, mas melhorei bastante, consegui me controlar um pouco mais. Aí isso aí só acontecia a cada 4 ou 5 jogos, né? Não acontecia em todo jogo como era antes, né? Nas relações pessoais, será que faço aquilo que critico observando as atitudes alheias? Então a gente vê alguém fazendo alguma coisa e fala, olha lá, olha o que essa pessoa está fazendo. Vê se isso daí é jeito de tratar a outra pessoa. E aí, eu tenho uma prima, ela tem mais de 90 anos. E ela, atualmente, ela está cuidando da irmã, que é mais velha que ela. Então, é uma dificuldade tremenda, né? Ela idosa, né? Já não tem mais aquela força, aquela vitalidade, mas ela precisa cuidar da irmã. E um final de semana eu fui lá na casa dela, aí ajudei a colocar a irmã lá na cadeira de rodas, falando, vamos lá, a gente assiste um pouquinho de televisão e tal, não fica só na cama. Aí a irmã que está doente está lá assim, e ela falou assim, mas eu quero que põe naquele canal ali. Aí ela virou para mim assim, então, eu quero que põe naquele canal, mas aí ela fica achando ruim, ela fica falando, fica achando ruim comigo, fica brigando comigo. Aí a outra lá, quem que fica brigando? Você. E eu fiquei assim, falei, nossa, mas as duas, uma está precisando da outra ali, né, e está nesse atrito, né? Aí veio aquela inspiraçãozinha assim, né? Tem aquele anjinho aqui e aquela influência negativa aqui, né? Aí o anjinho falou assim, então, na sua casa, quando o seu amor fala alguma coisa, você já reparou que você responde da mesma forma? Mas que você está fazendo aqui? Você tinha que me jogar na cara uma dessa? Aí eu me dei conta, falei, nossa, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Que vergonha, né? Então isso de alguém que está se propondo a se melhorar, eu percebi que isso aí pode desarmonizar o lar, né? Então eu posso fazer melhor, eu posso agir com um pouco mais de compreensão neste momento, mas eu preciso de treino. Agora que eu percebi isso, antes eu nem percebia. Então a gente tem que ficar atento. E aí, tem aqui uma frase do Divaldo: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. Que coisa, né? O mal que me fazem não me faz mal. É claro, né? Pode causar dor. Mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço.
porque aí me torna uma pessoa má. E, por fim, orai e vigiai. Quando nós falamos orai e vigiai, a gente sempre pensa assim: orai e vigiai, porque tem alguém que vai vir fazer mal para você. Então, ora, reza, para que eles não consigam fazer mal para você. Mas eu entendo de uma outra forma. Orai, vigiai aquilo que eu estou fazendo. Vigie aquilo que eu estou fazendo. Por causa disso daí, para eu não incorrer nesse erro, eu praticar o mal. Já pensou se eu é que pratico esse mal? Eu é que vou me tornar uma pessoa má. E isso vai me prejudicar muito mais do que aquele que vem nos fazer mal. Eu me tornar mal. Aí é que está o orai e vigiai. Orai. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um livro maravilhoso. É para aquelas horas que a gente tem dificuldade, é para aquelas horas que a gente tem dúvida. Vamos orar também, o quanto for necessário, fazendo daquela anedota, né, uma realidade. A minha vida é uma oração. Então, que a nossa vida seja uma oração. Amigos, o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje era isso. Agradeço muito a paciência de vocês, os bons fluidos que enviaram, as boas inspirações. Aproveitem aquilo que lhe for bom e descartem aquilo que não servir. Vamos então à nossa oração. Vamos aproveitar este momento para lembrar do nosso lar, dos nossos queridos, das pessoas que amamos, dos nossos mestres, que são aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldades, porque vêm nos ensinar a paciência, que nós saibamos acolher com mais amor e com mais compreensão, principalmente começando dentro de casa, com os nossos familiares, todos aqueles, sem exceção. Que Deus nos ajude, junto daqueles com quem temos mais dificuldades, no trabalho, no lazer, nas competições esportivas, que nós possamos aprender cada dia uma lição nova que traga progresso, tanto cultural quanto ao espírito, que nós possamos evoluir a cada momento neste mundo. Que assim seja. Quem estiver agendado para o tratamento, para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado e os demais podem permanecer aqui que vão receber o passe. Nesse instante de encerramento dessa reunião de hoje, vamos guardar mais uma pequena lembrança, um pequeno ensinamento, para que possamos voltar ao nosso lar, colocando em prática tudo isso que nos foi dado. E nesse momento, a presença de Jesus, dos nossos amigos espirituais,
e dos espíritos encarnados que nos rodeiam. Todas essas lições sejam para a nossa eternidade, para o nosso crescimento e para a nossa vida. Que assim seja, Senhor.